Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, como nós já sabemos, estamos indo para o nosso quinto painel, que vai começar agora. A gente, antes de ir para o quinto painel, eu queria só relembrar, a gente está utilizando a ferramenta Zoom Webinar para vocês falarem, mandarem as perguntas. Vocês não conseguem abrir câmera nem voz, então tem que mandar através do Q&A. Então, peço para que vocês coloquem as suas perguntas e tudo mais no Q&A, que o mediador do painel ele vai conseguir ler aqui e fazer os questionamentos. Então, vou agora chamar o doutor Humberto Mota Filho para a gente começar o nosso próximo painel. Ele já está aqui, já estou vendo ele aqui na minha telinha. A gente vai falar agora sobre agenda ESG e desenvolvimento sustentável, um tema super importante. A gente tem trabalhado bastante nessa pauta aqui, junto com o pessoal da ESN. Então, eu queria convidar para coordenar as atividades, a mesa de trabalho, e também apresentar o mini currículo, né, dos nossos palestrantes. O doutor Humberto Mota, ele é doutor em Ciência Política pela UEPRJ, mestre em Direito pela UCAM, pós-graduado em Comércio Internacional pela Shanghai Business School, pós-graduado em Direito da Empresa e da Economia pela FGV, pós-graduado em Projetos Financeiros pela UERJ, bacharel em Direito pela PUC-Rio. Consultor jurídico sênior do BNDES, presidente também do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB do Rio, pesquisador do CEBRAD, UERJ, editor da revista Compliance Rio do IC Rio, professor convidado da FGV Law Program, advogado e palestrante, para compor aqui o nosso painel. Então, eu queria passar a palavra para você, doutor Humberto, que também é um grande amigo, me ajudou e participamos em outros eventos juntos. A palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Saudar aí doutor Giovanni Saavedra e Márcio Luz, a quem eu agradeço o convite, né, e esse evento espetacular aí que já é consolidado hoje, uma referência aí no campo do compliance, da governança, e dentro do meu currículo, espero que eu possa colocar também amigo do Márcio e amigo do Dr. Giovanni Saavedra, que são realmente realizadores aí de um grande feito, né? Democratizando o conhecimento do compliance e, por que não dizer hoje, democratizando o conhecimento da agenda ESG, né? Ou ASG, né? E a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Então, ao agradecê-los, também agradeço os palestrantes convidados, a quem eu vou citar aqui nominalmente e por currículo, e dizer que o nosso painel ESG e Desenvolvimento Sustentável aqui hoje procura avançar essa agenda positiva com lideranças no tema. Então, sem mais delongas aqui, nós vamos fazer uma apresentação do Carlos Braga, meu colega também, vice-chairman do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e sócio da Brasilpar Serviços Financeiros, além de conselheiro de diversas empresas privadas. Entre outras funções, foi CEO do Banco Britânico RBS, para o Brasil, diretor do ABN AMRO Real, onde participou de diversas iniciativas pioneiras de ESG à época. Participou também da revisão estratégica do BDMG, com destaque para o alinhamento do banco às metas ODS da ONU, o que levou ao seu reconhecimento como a instituição de maior impacto socioeconômico do Brasil em 2020, pela publicação britânica CFI Magazine.
Atualmente é professor de ESG do Programa de Formação de Conselheiros da FDC, Fundação Dom Cabral, além de coautor de livros Inovação Motor do ESG, Ascensão das Multinacionais Brasileiras e Gestão de Riscos no Mercado Financeiro. Depois, na ordem dos palestrantes aqui, eu apresento, então, meu colega e também já incluo aqui no meu currículo, amigo Saulo Puccini, diretor executivo responsável pelos serviços jurídicos do BNDES desde 2019. Saulo Puccini é mestre em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UNB, especialista em Economia, Finanças e Políticas Públicas pela George Washington University School of Business. Possui ampla experiência em auditoria, governança, compliance e gestão de riscos, com destaque para os setores de petróleo, energia elétrica e infraestrutura. Além disso, também atuou em inúmeros processos de estatização, parcerias público-privadas e concessões de serviços públicos. Professor, convidado e palestrante em temas relacionados à infraestrutura, segurança jurídica e sustentabilidade. É responsável no BNDES pelo Fórum Permanente de Eventos denominado BNDES Direito e Desenvolvimento, que reúne representantes da academia, do mercado, poderes executivos, legislativo e judiciário, para debater os temas da ordem do dia dessa agenda. Gisela Gadelha, também querida amiga, diretora jurídica de compliance da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN, vice-presidente jurídica do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA. Atua de forma voluntária como diretora de parcerias estratégicas com o setor privado do Instituto Nacional de Proteção de Dados e diretora de Compliance e Responsabilidade Social da Associação dos Antigos Alunos da PUC do Rio de Janeiro, dentre os quais eu me incluo. É professora convidada do Linkley, do Instituto New Law e da FGV, formada em Direito pela PUC-Rio, mestre e doutoranda na Universidade Autônoma de Lisboa e membro da Comissão de Direito Internacional e Segurança Jurídica da OAB-RJ. Aqui, Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, minha queridíssima amiga, diretora jurídica de Relações Institucionais da Localiza, é advogada, graduada pela PUC Minas, pós-graduada em Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas, possui LLM pela Northwestern University School of Law e pós-graduação em Administração de Empresas pela G.N. Kellogg Graduate School of Management, além de curso de extensão executiva pela Fundação Dom Cabral, INSEAD, dentre outros. Atualmente, Suzana é conselheira do capítulo brasileiro da Transparência Internacional e objetiva é incrementar o empoderamento feminino na Abrasca, Associação Brasileira de Companhias Abertas. Atua também como coordenadora do capítulo Minas do IBGC. Portanto, me desculpem se eu esqueci de algo aqui, os currículos são extensos, o que demonstra o peso dessa mesa, no bom sentido, e a capacidade que a gente tem aqui de avançar as discussões da Agenda ESG num congresso, um dos maiores congressos do mundo, governança e compliance. Eu gostaria, então, só de, pela ordem aqui, rememorar, teremos Carlos Braga, logo em seguida, Saulo Puccini, seguindo, então, logo depois, Gisele Gadelha, e, last but not least, né, Suzana Fagundes. Só gostaria aqui de endereçar o tema, que vai ser contextualizado pelo Carlos Braga, depois vai ser aprofundado numa visão de agenda sustentável pelo Saulo Puccini. Então, teremos uma visão das pequenas e médias empresas com a contribuição da Gisela, e Suzana dará o toque da diversidade e também dessa agenda do empoderamento feminino na Agenda ESG. É interessante notar que, em 13 de setembro, uma pessoa escreveu um artigo sobre responsabilidade social, né? E, em inglês, "The social responsibility of business is to increase its profits", ou seja, a responsabilidade social dos negócios é aumentar os lucros. É 13 de setembro de 1970. O nome dessa pessoa é Milton Friedman, né? E é interessante notar que, a partir dali, a gente evoluiu. Em 1987, no relatório Brundtland, né, a gente viu
o conceito de desenvolvimento sustentável. E, a partir desse momento, a gente vê que a evolução dos valores, a evolução da sociedade começa a dar importância exatamente para a preservação dos recursos comuns, né? E a importância de um diálogo intergeração, o que vamos deixar para gerações futuras. Ainda em 2005, né, tivemos outros relatórios, questão do clima, e aí você começa a ter a preocupação com essa ética global. Como é que você vai endereçar os problemas? Entidades multilaterais de crédito, governos, questões dos estados nacionais. Qual é a língua franca do desenvolvimento? Qual é a língua franca da responsabilidade social e ambiental? Hoje, alguns falam em relatório integrado, né? Há uma preocupação em você ter índices e metas. Certamente, houve uma evolução, e desde o artigo do Milton Friedman, que falava que a doutrina da responsabilidade social era uma doutrina fundamentalmente subversiva, realmente houve uma subversão de valores, mas acredito que no bom sentido, né? Você tem, então, o capitalismo consciente, né? E dentro dessa agenda, que é extremamente extensa, o que a gente vai procurar aqui fazer hoje é dar esses conceitos, dar o contexto, né? Ver o que está sendo feito hoje, ver quem se importa, como se importa, e, principalmente, dentro do capitalismo consciente, como temos a consciência do impacto das nossas ações, como indivíduos ou como empresas, né? As nossas externalidades, esses impactos são positivos ou são negativos? Então, o Homo econômicos, né, que antigamente se baseava numa racionalidade restrita e que tinha a pretensão de deter todas as informações, hoje em dia, esse modelo, né, parece que não sustenta. Então, sem mais delongas, agora passo a palavra para o Carlos Bragos, cumprimentando e desejando aí um excelente painel a todos. Muito bem-vindo, Carlos Bragos. Muito obrigado, Humberto. Muito honrado de estar com esse timaço aqui, muitos talentos complementares. Vou vir aqui da forma mais humilde para tentar fazer esse contexto. O desafio não é pequeno. E num evento tão bacana, compliance, que está no coração do G da governança, e a governança é o pilar do ISD. E para começar com a barra alta, o Humberto já me provocou com The Business of Business is Business, Milton Friedman, que eu sou aluno, no sentido que eu estudei BMEC, sou aluno de Paulo Guedes, anos 80, cresci nesse ambiente, sou financista, espero que na minha fala de 10 minutos eu convença para vocês que essas coisas não conflitam, elas somam numa agenda de gestão de riscos, controles internos, que eu vou mostrar para vocês como é que as coisas se somam, com uma breve apresentação. Vai caber a mim, chapéu aí do professor, fazer um pouco de contexto para a gente entrar já no jogo, conversando, debatendo, e já começo com esse mundo, vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Esse mundo em que a natureza, no meio das engrenagens, a sede da ONU em 2015, Acordo de Paris, todos os ODSs, já começo com a minha frase de governança, o pilar do ISD. Mas vamos lá pelo início, vocês estão acompanhando, todo mundo já leu no jornal, a definição está lá, o impacto, o lado social, o impacto na comunidade, direitos do trabalhador, saúde e segurança, o S complexo, mas cada vez mais próximo e central na agenda ISD, o ambiental, esse então, semana de COP26, nós estamos recheados de notícias, IPCC, relatórios. Preparem-se, serão 3 semanas, começando dia 31, com muitas notícias. Mas nosso foco hoje vai ser a governança, o direito do acionista, a gestão de riscos, a transparência fiscal, a anticorrupção, que se você aprofunda na agenda ISD, você tem que buscar a independência do Conselho, acabamos de ter uma sessão de investigações, de éticas e anticorrupção, transparência fiscal. Eu sempre começo dizendo que falar do G do ISD no Brasil é relativamente fácil, saímos de uma lava-jato, as pessoas já entenderam a preocupação do G. Mas nós vamos avançar. Isso aqui vocês já leram no jornal. Talvez o que não esteja ali no jornal todo dia é o contexto. O contexto, essa parte de cima, é o mundo de 1950 para cá, 70 anos de muito progresso. O mundo sai de 2 bilhões de habitantes, vai para 8 bilhões. E a extrema pobreza, que era há 60 anos atrás, 70% da população mundial vivendo abaixo de $2, cai radicalmente.
Apesar da pobreza ainda ser um assunto mundial, ela cai, o mundo progride. O GDP, o per capita, o investimento direto, a globalização, a população fica mais urbana, usa mais energia, você tem fertilizantes na revolução no campo agrícola para alimentar 8 bilhões, estávamos com 2 bilhões há 50 anos atrás, energia, uso da água. Essa parte aqui nós chamamos de a grande aceleração, de 1950 para cá, que na prática é progresso. Quem escutar aqui que a geração dos nossos pais ou dos nossos avós viveu melhor, as estatísticas vão contra esses números. Só o que vem muito interessante é que isso teve um preço. Nessa pequena barrinha aqui de baixo, nós vemos os clássicos 3 gases: o carbono, que é transporte, é o fóssil, é a queima do carvão, é o avião, é o transporte. O transporte é quase 70% da queima do carbono. O nitrogênio, que é a fumaça industrial, que sobe das mais diversas, e o metano, muito associado às atividades agrícolas, ao lixo, e, por incrível que pareça, nós temos aí 8 bilhões de habitantes e 5 bilhões de cabeças de gado, que elas soltam muito metano. A dieta é um desafio futuro do ISD, como lidar com uma dieta diferente, já que peixes, suínos e frangos não têm essa característica. O mundo tem a temperatura, ela aumenta, não é mais um debate, não é mais uma possibilidade. O IPCC, 150 cientistas do mundo inteiro, se dedicaram 30 anos a essa análise e hoje é inequívoco que realmente o homem tem um impacto. O Brasil tem um papel central nessa agenda, porque nós temos 20% das espécies da Terra, 12% das reservas de água do mundo, futuro ouro, água doce, 40% do PIB é ligado à indústria. Isso nos bota centralmente nessa agenda. E para pegar um pouco do social, já que nós já estamos na agenda, temos uma questão do S, muito brevemente, de um dos países com a maior concentração de renda, 56% da nossa riqueza está na mão dos 10% mais ricos do país. Isso conversa muito com índices da Índia e com índices dos países árabes. Então, é um contexto, é muito concentrado e a notícia não é muito boa. Com tanta concentração em um país que está entre os 10 maiores economias, 11 maiores economias, nós somos 56 na filantropia. Muita coisa a fazer no S, uma população que vive abaixo de $2, que tínhamos reduzido quase 15 milhões entre 2001 e 2014 e que sobem para alguma coisa como 10 milhões, pouquinho antes da pandemia. Estamos chegando talvez a 11, a 12, depois que o censo sair. Então, temos muito assunto para estar nessa agenda e estamos aí na centralidade dela. Isso trouxe uma reação de mercado. Esses números, esse contexto, começando a famosa carta do Larry Fink, 2018, vocês já ouviram falar dessa carta. Por que essa carta é diferente? Porque coloca no centro da agenda dos investidores a questão climática, não como uma coisa bacana, vamos fazer o bem, mas como um risco. Eu sempre falo que o assunto ISD, para mim, desde o primeiro início, é gestão de risco. Eu fui um gestor de risco no banco, sou conselheiro, estou em gestão de risco, e eu não tenho dúvida, a ISD começa por uma abordagem de risco. E o Larry Fink faz esse alerta em 2018, seguido do Jamie Dimon, que é o maior banqueiro do mundo, o maior banco do mundo, JP Morgan Chase, há 10 anos. Ele complementa a fala do Larry Fink no ambiente americano, na parte bancária, trazendo a parte central. Nós temos os reguladores na sequência, Banco Central, CVM, B3, organizando para que o discurso e as precauções, evitar o greenwashing, listar e formalizar bem quem tem a agenda correta, vamos falar disso. Os empresários saindo da sua zona de conforto, fazendo declarações públicas, como foi a famosa carta dos 38 CEOs sobre desmatamento ano passado. Vozes distintas, temos aqui artigos recentes, até um ex-colega de conselho, Hélio Beltrão, dizendo que práticas bacanas, mas que não geram valor, é custo, não é investimento. Temos algumas vozes distintas, mas temos evidências, como, infelizmente, uma capa que eu não gostaria de mostrar, que é, talvez, que você não chega, você está lá como CEO, talvez não por seguir uma agenda ISD, mas você pode deixar de ser. Essa capa, eu lamento muito, é Fábio Schwartzman, presidente da Vale, Mariana Nunca Mais, 3 meses depois Brumadinho, uma longa carreira de sucesso, muita competência no Grupo Ultra, e
Hoje ele está lá lidando com o assunto de como responder pela falha de controles internos na Vale. E aqui eu vou para o Fábio Barbosa, com quem tive a honra de trabalhar e fazer iniciativas à sua época no Banco Real. Eu considero o Larry Fink brasileiro, porque ele introduziu essa agenda em 2003 para que a gente trabalhasse no banco, não era marketing, eu estava no comitê de crédito mudando políticas, e ele traz a questão geracional, a mudança de geração como grande motor que nos assegura que isso aqui não é uma onda, é uma coisa permanente. Avançamos um pouco mais na questão geracional, nós temos aí os milênios e a geração Z. Braga, os milênios, eles estão aí, mudam de ideia. Nós temos pesquisas profundas mostrando que eles compram, eles investem, eles boicotam companhias que não têm atitudes corretas. E em 2030, 75% da força de trabalho será desses jovens de 19 a 30 anos. Em 10 anos, eles serão gestores, investidores, consumidores, e eles já vêm com outro DNA embarcado, lidando com essa nossa forma de atuar. Então, temos que quem está em posição de comando hoje tem que levar em conta esse horizonte, que também não são só desafios, existem oportunidades. Nós temos aqui na próxima década estudos do World Economic Forum mostrando que essa mudança climática, economia circular, transição energética, carros elétricos vão gerar empregos, vão gerar algo como 400 milhões de empregos e números que chegam à ordem de 10 trilhões de dólares, pesquisas do World Economic Forum, que acompanha muito de perto esse assunto. Show me the money, professor. Muito assunto, muito jornal, show me the money. Show you the money. Vou mostrar para vocês. Em muito pouco tempo, a poupança mundial está migrando para padrões e filtros ESG. Estudos recentes de várias associações, destaco aqui a Global Sustainable Investment Alliance, que reúne 80% da poupança mundial, que hoje soma 100 trilhões de dólares. Guardem esse número. A poupança mundial profissional é algo como 100 trilhões de dólares. 35% dela hoje já busca filtros ESGs. São filtros ESGs xiitas, professor? Proíbe tudo? Não. São vários níveis, best in class, filtros negativos, filtros positivos, mas já são passos na direção correta. Inicialmente, tudo começou na Europa, vocês já ouviram isso, que a Europa estava na frente. Os americanos estão fazendo rapidamente um catch-up, já passaram os europeus em poupança total, e eu gosto muito desse gráfico aqui da direita, da Ernest Young, que é como é que as pessoas estão votando, os acionistas estão votando nessas assembleias. E, para nossa surpresa, nos votos de 2020, os 3 primeiros grandes itens de votação foi gestão de talento, questões climáticas e cultura corporativa. A busca de que você tenha propósito vindo do acionista que elege o conselho. Essa é a pressão geracional e a gestão e a questão de fato. Mas, Braga, esse é um assunto de estrangeiro, né? Uma coisa dos Estados Unidos, multinacional, aquelas grandes empresas. No Brasil, será que vai pegar? O Brasil, talvez vocês não tenham essa notícia, mas o Brasil já vem nessa agenda desde 2005. A B3 criou o ISE, Índice da Sustentabilidade Empresarial, em 2005. É um dos 4 primeiros índices criados para acompanhar empresas com boas práticas de gestão, novo mercado na época, climático e social. E temos aqui várias empresas que vocês conhecem, dos mais diversos setores, e a linha verde mostra que, nesses últimos 15 anos que existe o ISE, essas empresas com essas preocupações, que não acharam apenas bacana, mas realmente prático e seguro montar iniciativas nesse sentido, tiveram uma performance superior, especialmente em época de crise, algo como 266 versus 241 de performance. Então, vamos lá para o mundo, já falei muito de investidores, equity, acionistas, e tem muita dívida. O mercado quebra a barreira dos green bonds, $1 trilhão. Por coincidência, eu estava no treinamento hoje de Green Bond para bancos, falando desse assunto, os bancos querendo emitir para poder financiar projetos de transição energética, saneamento, que é um grande mercado no Brasil. Uso da terra, você tem muitos CRAs, certificados de recebíveis agrícolas verdes, mercado potente, o Brasil tem 30% das emissões da América Latina, algo como 5 bi nos últimos 2 anos, 20 a 30 emissões internacionais, várias domésticas, mercado parrudo. Vocês têm que acompanhar com prêmio de preço, dinheiro longo, investidores de longo prazo, muito interessante. Mas vamos, professor, você falou que ia falar de risco. Vamos lá no risco.
Por que eu acho que ESG é uma abordagem de risco, compliance, governança, controles internos? Porque a história nos mostra, nos últimos 20 anos, grandes empresas com grandes estruturas sofreram todo tipo de grande acidente. Netflix, Horizonte Profundo, governança entre fornecedor e contratante, forçando que aquela plataforma rodasse, o maior acidente nos últimos 30 anos, que está lá no filme do Netflix, vale a pena ver, Horizonte Profundo. Você tem os assuntos da Nike nos anos 80, você tem o escândalo do diesel, em que a Volkswagen, são fatos públicos, disse que o carro não emitia, e o carro emitia e falsificou testes, perdeu o market share, saiu de 6% para 1% em 4 anos, depois do escândalo. Brumadinho, nós já falamos, e vários assuntos dos mais diversos setores que nos levam às preocupações do compliance e da governança. Por quê? Aonde há risco, há oportunidade. Você tem todo um primeiro... Se você gere bem seus riscos intangíveis, você satisfaz clientes, fideliza, atrai talentos, tem ganhos de qualidade, desenvolvimento econômico e social, facilitação do diálogo, valorização de marca. Olha que beleza! Hoje, 30%, 40%, 50% da Bolsa Americana são valores intangíveis de marca. Mas se você não o fizer propriamente, você tem produtos substitutos, você tem queda de produtividade, insumos são cortados, protestos, boicotes. Esse gráfico da professora Eugênia Buozzi, eu sempre cito ela, que é um gráfico muito bacana, nos levando brevemente nos estágios corporativos. Como eu disse para vocês, nós temos empresas liderando, Naturas, temos ali, BRF, Magazine Luiza, transformadores, criando mercado, mudando, sendo visionários, alinhando organizacionalmente, vertical, não é um departamento que você tem de sustentabilidade, a empresa inteira trabalha nessa pegada, e ainda temos 70%, segundo pesquisas recentes da FDC, que estão no nível elementar. Empresas listadas que estão ali apenas dizendo que pagam seus impostos, cumprem suas obrigações, são defensivas. Nós temos que subir, sair do 30% moderno, levar aos 70% e trazer a Bolsa Brasileira para esses padrões internacionais. Temos metodologia para isso. Você hoje tem a criação dos comitês de sustentabilidade, que estão trabalhando diretrizes para o negócio, avaliando em conjunto com o Comitê de Governança e Risco quais são os riscos ESG e ações mitigatórias, antecipando tendências de mercado, aderindo a acordos, bons fóruns. Muitas vezes você precisa de ajuda externa, especialistas para montar esses fóruns, montar boas matrizes de risco para você avaliar riscos de curto, médio e longo prazo, visando a proteção do seu acionista, baixa do custo médio de capital, melhor retorno que leva a valuation, e eu sempre falo que o propósito vem como consequência. Exemplos não faltam, a Unilever, que é líder nesse tema, já nos mostra publicamente quais são seus principais riscos, elencou 150, separou 20, e mostra no curto prazo que não dá para fazer mais teste em animal do sabonete Dove, você não pode mais fazer esse tipo de coisa, porque hoje o cliente não aceita, você tem que pensar no longo prazo em questões hídricas, aqui no médio prazo, saúde mental, que é um grande assunto, matrizes, materialidade, os impactos, gerenciando parte das agendas de governança e risco, para, finalmente, você se preparar. Todos nós estamos aqui, todos nós mesmos, eu estou aqui toda hora me capacitando, porque os desafios são enormes. Você tem um novo pacote para ser um bom gestor, um gestor moderno. Além de entregar o seu resultado, você tem que estar resiliente a crises como a pandemia, pensar em diversidade e inclusão para melhorar o seu skill set para melhores decisões, globalização de cadeias, nós vivemos agora uma grande crise de cadeias globais, a saúde mental voltando, especialmente no pós-pandemia, nos tempos do Zoom, flexibilidade de forma de trabalho para o bem, sempre buscando o ponto ótimo, mas, finalmente, muita transparência, esse é o caminho, muita percepção de mudança, muito olhar para frente, sentimento de que conseguimos, sim, the business of business is business, mas o business hoje passa por uma transformação ambiental, valor compartilhado, para a preservação dos negócios e termos um planeta para poder fazer negócios, senão não vamos ter aonde fazer nossos negócios. Muito obrigado, volta a bola para o Humberto, obrigado pela oportunidade. Professor Carlos Braga, depois dessa aula magna, como diria meu professor de latim, Magister Dicis, né? E é impressionante como é que essa agenda é extensa, ela é complexa, mas em 10 minutos conseguiu aqui nos brindar com esse contexto, e falando do business
is Business, né? Como é que o Banco de Desenvolvimento, o maior banco de desenvolvimento, aí, um dos maiores do mundo, né? Presente há décadas aqui no Brasil, encara esses desafios dessa agenda ESG em 2021, né? Essa maior consciência, o capitalismo consciente. A gente pode viabilizar um mundo onde o Milton Friedman e a Greta Thunberg, a gente consiga pegar o melhor dos dois, né? Em vez de ficar com um ou ficar com o outro, sair dos falsos dilemas e, numa agenda positiva, a gente avançar. Parece que essa agenda ganha tração, então, né? Segundo os números que eu tenho aqui, espero que eles estejam fidedignos, no ano de 2020, 50 emissões de títulos verdes no Brasil, levantando cerca de 8 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, o volume de emissões chegou a 170 bilhões de dólares, e na China, muita gente fala da China, teria chegado a 100 bilhões de dólares. Nessa agenda sustentável, né? Como é que o BNDES, então, diretor do BNDES, Saulo Puccini, como é que vê essa questão? Essa agenda importa, ela chega na ponta, consegue chegar na ponta, consegue viabilizar desenvolvimento para quem precisa, né? Dentro desse novo capitalismo consciente. Muito bem-vindo, doutor Saulo Puccini, a palavra é sua. Obrigado, Humberto. Obrigado, Essênia, pela organização. Parabéns pelo evento, acho que um grandíssimo sucesso. A gente nunca deixa de ser profissional de compliance, a gente incorpora isso na nossa vida para o resto da vida. Sempre ouvi muito falar do evento, então é uma honra estar podendo participar aqui. Agora eu tenho uma dificuldade imensa de manter o nível que o professor Carlos Braga colocou aqui na nossa abertura. E a resposta muito assertiva que você me perguntou, Humberto, é sim, importa e importa muito. Tá? O BNDES é o maior banco de desenvolvimento no Brasil, é o banco de desenvolvimento, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Nós temos aí cerca de 700 bilhões em ativos, e aí a grande pergunta é para onde que a gente direciona toda essa nossa potência para fazer diferença onde mais importa. Como banco de desenvolvimento, a gente é uma instituição de financeiro um pouco diferente. Como os nossos pares aí, internacionalmente, a gente tem que atuar aonde mais faz diferença, e não aonde o capital financeiro está gerando mais lucro. Mas a grande dificuldade é como é que eu trago essa realidade de capitalista, essa realidade financista, para a realidade de desenvolvimento econômico sustentável. Né? E desenvolvimento não é antinômico, não é antagônico de sustentabilidade de forma nenhuma. A nossa agenda aqui, já há muito tempo e muito mais tracionada nos últimos anos, é tendente a mostrar, a provar que sustentabilidade e desenvolvimento caminham juntos. Eu gosto de abrir todo fórum que se fala de sustentabilidade com um conceito muito simples. ESG, ou ASG, ambiental, social e governança, nada mais é do que um sinônimo de sustentabilidade. E por sustentabilidade, eu gosto de pensar que é o que vai fazer você existir daqui a 10, 15 ou 20 anos. Se você não pensar em ser sustentável, você não existirá nas próximas gerações. Isso pode ser um pouco de teoria do caos, mas pensem um pouco na década de 70, a gente estava mencionando Milton Friedman aqui, o que eram as empresas de família, de capital fechado, e aqueles que não acreditaram que deveriam investir em padrões de administração profissional e abrir seu capital, simplesmente não existem mais hoje. Então, estamos falando aí de 30, 40 anos depois de empresas que fizeram a aposta errada e simplesmente deixaram de existir. A gente imagina que o pilar de sustentabilidade, a ideia de sustentabilidade do padrão ESG, é uma agenda planetária que, inexorável, vai acontecer, quer nós queiramos, quer não, e quem não estiver adequado a essa agenda não existirá mais. A gente vive hoje uma era de informação. Mesmo aquele que quer fazer o investimento para ganhar capital, ele já incorpora no seu portfólio ali de risco e fala assim, eu estou colocando capital nessa empresa, mas será que eu vou correr o risco dela não existir mais no futuro? Então, automaticamente, ainda que você não precifique, você já está incorporando essa avaliação, essa geração da informação que hoje não vive sem consultar o que são padrões de responsabilidade social, ambiental e de governança
para poder alocar aquilo que ele acredita ser o melhor. Tá? Então, se você não for sustentável, você não existirá no futuro. E aqui o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, você conhece bem meu colega Humberto, foi criado há 70 anos com o BNDE, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, muito focado em infraestrutura, que é o nosso pilar desenvolvimentista mãe, e vamos continuar sendo, e está aí a nossa carteira de crédito com quase 500 bilhões aí, de longo prazo, investindo no longo prazo, naquilo que tem que ser o desenvolvimento econômico, mas já há 40 anos incorporamos o S de social na nossa sigla, desde a década de 70, do início da década de 80, para considerar desenvolvimento econômico e social na nossa agenda. E a gente fez aqui uma série de adequações ao longo dos anos que nos coloca muito na vanguarda do que deve ser seguido pelos outros players aqui, pelos outros bancos e pelas outras instituições financeiras no Brasil. A gente viemos aí ao longo da década de 80 financiando uma série de empreendimentos e já gerando frameworks e padrões de responsabilidade social para os nossos investimentos. Então, já de muito tempo, quem quer que pegue recursos com o BNDES tem que estar aderente a uma agenda que foque, obviamente, em desenvolvimento, mas numa agenda que foque em responsabilidade social. Colocamos aí a pauta de responsabilidade ambiental já desde a década de 90, com uma série de fundos que o BNDES começou a administrar. Né? Chegamos a mais ou menos em 2018, e como uma das primeiras instituições nacionais, incorporamos os ODS, ou os SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como pilares e metas a serem seguidas dentro do nosso planejamento estratégico. E de 2019 para cá, simplesmente incorporamos o ESG de fato, de direito, em todas as formas, em tudo que a gente faz aqui no BNDES, para dentro e para fora. E a gente, no ano que vem, completaremos 70 anos de BNDES e estamos e continuaremos sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, essa é a nossa pauta, isso é o que nos faz pensar no dia a dia. Há um tempo atrás, fomos muito focados no social, depois no ambiental, passamos por uma agenda recente de governança excepcional. Gosto sempre de trazer à tona aquela imagem de quem via o BNDES 10 anos atrás ou 5 anos atrás, na época da Lava Jato, toda aquela agenda negativa, todas aquelas menções negativas, a falta de transparência, a falta de padrões de governança, a eleição de campeões nacionais, a investir onde não era o melhor interesse nacional. E hoje a gente tem a honra e o grande orgulho de estar nos índices de reputação, nos maiores índices da história que tivemos em menções positivas, termos registrado ao longo dos últimos períodos o maior lucro da história do BNDES e, mesmo assim, termos agora um rating a mais ou o maior que existe dentro dos padrões internacionais em termos de ESG, seguindo com uma agenda que nunca parou de exigir de quem faz negócio conosco e propor para o mercado, induzir e catalisar padrões que todo mundo vai ter que ser sustentável para poder continuar existindo. Tá? Aqui eu vou fazer algumas menções para não ficar em muita delonga, mas a gente está investindo muito em criar o maior propósito possível. Desde 2019, a gente inverteu a forma de metrificar ou de fazer as metas do BNDES. O BNDES agora tem suas metas orientadas a propósito, os nossos resultados são apresentados sobre aonde eu causo mais impacto, aonde eu estou causando mais externalidade no investimento que eu estou fazendo, seja em crédito, seja em equity ou participação acionária, seja em garantias. E o que é mais impressionante, nos últimos anos a gente está vendo que o lucro está sendo maior ainda, o resultado financeiro está sendo maior ainda, o que nos dá um conforto de que estamos caminhando na linha certa para pavimentar mais 70 anos de BNDES, Desenvolvimento Sustentável. Tá? Uma das coisas que estamos investindo aqui muito fortemente é na agenda de Blended Finance, a agenda de capturar onde outros membros da iniciativa privada também querem investir
e exigir padrões para que entremos junto. Então, se você quer que o BNDES financie alguma coisa, me convença e siga esses padrões de sustentabilidade para que a gente possa fazer negócio. Estamos aqui com uma agenda muito forte em cima de micro, pequenas e médias empresas. Só para trazer alguns números, conseguimos aí durante a pandemia colocar cerca de 300 bilhões na economia, a imensa maioria desse valor focado em ações emergenciais para micro, pequenas e médias empresas, aqueles que mais precisavam, aqueles que estavam ali para manter as cadeias produtivas. Os grandes players tinham musculatura para poder prosseguir, e a gente não resgatou ninguém, não fizemos bailout de ninguém, e agora temos a tranquilidade de que atuamos onde era a maior necessidade que o país precisava na época. E falando de um pouco de futuro, nós estamos indo para a COP, como disse o professor Carlos Barga há pouco, e estamos cientes de que estamos na crista da onda daquilo que o mundo inteiro está conversando. Se não pensarmos em transformação climática, se não pensarmos em responsabilidade socioambiental, se não pensarmos em governança, deixaremos de existir. E o que o BNDES faz incorporou para todos os melhores padrões que existem internacionalmente nas suas políticas internas, capacitou seu corpo funcional de uma forma que eu não tinha visto precedentes ainda. Todo mundo aqui começou a fazer cursos sobre sustentabilidade, o que não é curso sobre preservação de meio ambiente. Isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Não são coisas sinônimas, também não são coisas antagônicas. Começamos a exigir uma série de padrões para aqueles que querem pegar crédito com o banco, para aqueles que vão ser parceiros societários com o BNDES, e isso tudo dentro de uma agenda que faz muito sentido hoje, em que a gente está falando de retomada econômica, saída de uma recessão. Então, como é que a gente pavimenta essa nova economia, os próximos 20, 30 anos de economia, de uma forma sustentável, responsável, e aonde precisa mais, que a nossa população precise mais. Eu gosto de pensar, hoje eu tenho uma filha de 12 anos, uma de 10 anos, e as duas comentam sobre responsabilidade social e ambiental, não entendem o que é governança ainda, mas comentam muito sobre responsabilidade social e ambiental, e isso já faz parte da geração, está internalizada na geração, então é irremediável, temos que lidar com essa situação. É melhor para todos, é melhor para as próximas gerações. E aqui a gente tem mais de 30 ou 40 soluções em curso, pensando em ESG. Eu vou destacar uma. A gente tem uma linha de crédito hoje para aqueles que querem fazer projetos de sustentabilidade em suas empresas. E como que eu estou incentivando isso? Eu diminuo a taxa, quanto mais você consegue, a taxa de juros, quanto mais você consegue me provar o bom andamento do seu projeto de sustentabilidade na sua empresa. Então, com uma série de critérios eletivos, a gente está fomentando, diminuindo taxa, fomentando um mercado que quer ser sustentável, mercado que quer se adequar a esses padrões de responsabilidade socioambiental, tá? E de governança. Então, eu não queria me alongar muito, Humberto, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas esse tema desperta mundos e fundos que podemos fazer. Então, é um grande prazer e fica à disposição para as próximas rodadas. Muito obrigado, Saulo. Eu sou testemunha dessa agenda positiva do BNDES, da agenda de transparência, né? Uma das instituições mais transparentes do mundo, em termos de banco de investimento, sem dúvida, da volta por cima na governança, no compliance, né? Exatamente, novas concepções de desenvolvimento pedem, novas agendas pedem novas concepções de desenvolvimento e novos instrumentos jurídicos, né? Isso a gente tem visto também na agenda de direito de desenvolvimento, nesse fórum criado pelo Saulo, e falou também das pequenas e médias empresas. Afinal de contas, como o professor Braga já falou, a agenda ESG não é coisa só de empresa grande. E o BNDES é um grande ator desse jogo, assim como a Firjan, aqui no estado do Rio, que é um estado da onde eu falo, que é um estado com muitos desafios. A Firjan também tem preocupação com os pequenos e médios empresários. A diretora Gisela Gadelha já está há muito tempo no esforço de compliance, e dentro dessa agenda ESG, que pelo que já foi falado também, não deixa de
incorporar a gestão de riscos, não deixa de incorporar a preocupação com a prevenção, com longo prazo e com novas ferramentas, o que a gente pode falar em termos de pesquisa, de apoio ao pequeno e médio empresário? Ele está assistido? Qual é a tendência que a gente poderia indicar para quem aqui está nos ouvindo e faz parte desse público? Boa tarde, Gisela. Está sem som. Foi. Bom, vou voltar então aqui. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer na figura do Humberto o convite para participar desse evento e poder falar de um tema tão importante, né? Não só para a indústria do Rio, mas para o país de uma forma geral, né? A gente, como o Humberto falou, é um tema muito relacionado a compliance. Tudo que foi dito hoje tem uma relação muito forte com compliance. A gente está falando do compliance em termos de controle de riscos, de conformidade e uma cultura de integridade, né? Quando a gente fala de ASG, de ESG, a gente nada mais do que uma cultura de integridade, o papel da empresa realmente para tentar, de alguma forma, contribuir para uma sociedade mais sustentável e justa. E aí, falando um pouquinho, né, do papel da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a gente tem, dentre diversos, né, deveres institucionais, justamente apoiar a indústria do Rio de Janeiro e atuar em prol tanto do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, como também atuar em qualquer tema que trate de competitividade. Afinal de contas, a competitividade da indústria está muito relacionada à retomada do crescimento socioeconômico do Estado. E o nosso papel, Humberto, eu falo nosso papel porque não é só da federação, mas eu tenho certeza que a associação comercial também, e todas as entidades de classe, elas certamente estão contribuindo e podem contribuir cada vez mais para essa cultura da ESG, especialmente com foco nas pequenas e médias empresas, que, como a gente vai ver, a gente vai falar ao longo da nossa conversa hoje, ainda tem uma dificuldade muito grande de entender o que é esse ESG e como implementar a agenda ESG no seu dia a dia. Então, a gente vem trabalhando muito no sentido de esclarecer e tentar auxiliar na implementação dessa agenda ESG a todos os associados, obviamente, mas principalmente com foco nas pequenas e médias. E aí, a gente tem ouvido muito falar, e obviamente, né, o benchmark é sempre com as grandes empresas, que eu acho que tem um papel muito importante do ponto de vista da cadeia de valor, né, e essa atuação junto aos fornecedores, como já foi falado pelos demais palestrantes hoje, que é uma transição cultural, não é do dia para a noite. Assim como a gente viu toda uma questão de uma transição de uma cultura de integridade, é um trabalho diário que a gente vem fazendo de sensibilização, né? Essa cultura não é do dia para a noite e exige um trabalho diário. Essa transição cultural também do ESG demanda um certo tempo, e achei interessante, e depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, a gente fez alguns webinars sobre a ESG com algumas empresas, e a Coca-Cola trouxe muita experiência dela do ponto de vista da tentativa de implementar essa cultura do ESG dentro da empresa, né? E uma das práticas é justamente o job rotation, né? Para tirar essa ideia de que só o profissional de sustentabilidade ou de compliance que devem ter esse interesse, né? E atuar na questão de ESG. Então, o diretor de operação, o profissional, o executivo de operação, ele também, em algum momento, ele começa a atuar como o executivo de sustentabilidade para ele começar a ter essa mudança de chave, né? Essa mudança de mindset, para quando ele for para a operação, ele começar a pensar também na questão da sustentabilidade. E ela colocou também uma questão interessante, né? Que o setor de compras é um setor muito sensível e crucial para essa mudança de cultura, porque não é só a questão do preço, né? Quando você vai lidar com os fornecedores, tem uma questão aí cultural importante, que nem sempre o preço, né, é realmente o fator que deve ser crucial e o mais importante para a tomada de decisão. E, obviamente, né, que as empresas têm essa finalidade lucrativa, ninguém questiona isso faz parte até do conceito de empresa, mas eu acho que a mudança de cultura é justamente para entender que o sucesso da empresa ele não se resume ao lucro, né? Obviamente que o lucro ele é importante. Quando a gente fala de governança corporativa, essa questão do retorno do lucro é crucial, mas
ele também tem um papel fundamental na sociedade. Como eu falei, cabe à empresa, né, colaborar para a construção de uma sociedade mais sustentável e justa. Foi até o que o próprio Saulo colocou agora, né, essa questão do benesse, da importância, né, dele poder contribuir para as próximas gerações. Essa questão do social se torna muito importante também, e, obviamente, a questão ambiental, que já é mais consolidada, o que a gente tem percebido nas grandes corporações. E trazendo só um pouco, contribuindo já ao que foi falado, né, acho que é importante só trazer a questão da gestão do ASG. Quando a gente fala de gestão de ASG, a gente não fala só dos impactos do ASG causados pelas atividades daquela empresa especificamente, por exemplo, né, a questão da diversidade, que a gente fala muito. Eu acredito que a Suzana vai falar um pouco sobre essa questão da diversidade, né, que é crucial para a questão da criatividade, da produtividade. É uma pauta muito, muito em voga hoje nas organizações, empresas se comprometendo a melhorar, aumentar a diversidade. Mas também tem os aspectos que vêm de fora do negócio e que influenciam na performance a longo prazo. O Saulo colocou muito essa questão, né, do a longo prazo, né? Se a gente não se comprometer com a gestão da ESG, não existe a longevidade do negócio. Então, isso é muito importante também para a gente pensar nos aspectos que vêm de fora, né? E por isso a questão das mudanças climáticas, né? Enfim, a questão de resíduos sólidos, e ainda que não seja especificamente para aquela atividade, todo o impacto ambiental acaba, e social também. A gente tem visto aí com a pandemia, né, o senso de urgência se tornou ainda maior, a crise da fome, enfim. Então, todos esses problemas que não são diretamente, às vezes, ligados àquela empresa, ela tem um impacto muito forte. E o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de 2021, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele aponta os 5 riscos mais significativos por probabilidade de ocorrência. E se vocês forem analisar esses 5 riscos mais significativos, a grande maioria ela está ligada a questões climáticas, são desde eventos climáticos extremos, danos ambientais causados pelo homem, tem doenças infecciosas, perda da biodiversidade, concentração do poder digital, desigualdade digital. Então, são questões que a gente não necessariamente tem uma relação direta com as nossas atividades, mas que certamente vão impactar não só no nosso negócio, e a gente falou muito dessa questão, né, da matriz de risco, da gestão de riscos, como para mitigar os riscos no nosso dia a dia, também buscar tendências, né? Isso foi uma questão colocada também, da gente tentar tendências e buscar oportunidades, né? Não só de melhoria, mas de poder contribuir para a sociedade. E por isso a importância, né, de ter esses riscos dentro, né, da nossa matriz de risco e ter essa questão também de governança muito forte para criar uma cultura dentro da nossa instituição. E isso já foi colocado também um pouco, né? Tem a questão da gestão de risco, que é muito importante, né? Ano passado a gente falou muito, né, da questão da resiliência, da importância das empresas terem uma resiliência para poderem se adaptar e poder superar os desafios que existem hoje, superar os riscos que existem no seu dia a dia, por uma questão até de sobrevivência. Foi colocado também a questão do mercado, né? É uma tendência sem volta, né? Não é modismo, é uma tendência sem volta. O mercado ele está disposto a pagar mais para as ações das empresas que têm uma gestão em ESG. A sociedade, de uma forma geral, principalmente as novas gerações, elas esperam um comportamento mais responsável por parte das empresas. Essas pessoas, né, essas gerações, esses mais jovens, eles também representam um percentual significativo de consumidores, cerca de 40% do mercado consumidor. Então, esses consumidores, eles também partem do princípio de que as empresas elas vão ter essa postura mais responsável, e são também colaboradores, né? São funcionários dentro das empresas, e cada vez mais os colaboradores eles também exigem uma postura responsável das empresas. A gente fala muito da questão de atração e retenção de talentos. Eu acho que o mais difícil, né? Eu já tive um período da minha carreira na federação que eu fiquei responsável justamente na pandemia pelo RH, e eu dizia o seguinte: não, atrair talento é até fácil, o problema é reter o talento, né? Então, essa questão da identificação com o propósito e a questão da diversidade, enfim, esses valores
que tem que ficar muito claros, né? A transparência, a prestação de contas, todos os princípios da governança corporativa, eles são cruciais para atração e retenção de talentos, e a questão reputacional também traz essa sensação de pertencimento, de orgulho. Numa dos webinars que a gente fez também, foi interessante a experiência trazida pela Engie. Ela trabalha muito a questão de redução de carbono, né, de emissão de carbono envolvendo seus clientes. E ela traz a pesquisa feita junto aos seus colaboradores, e quase que 95% dos seus colaboradores trouxe o orgulho de fazer parte, né, da instituição, justamente pela questão das ações de sustentabilidade. Então, isso mostra, né, como os colaboradores eles valorizam e têm orgulho de pertencer a uma instituição que tem uma atuação com esse viés de sustentabilidade. E justamente dada a importância desse tema, não tinha como a Firjan, né, ficar de fora dessa discussão e tentar, de alguma forma, contribuir para a implementação dessa agenda. E a gente criou, sob a coordenação da nossa área de sustentabilidade, a gerência de sustentabilidade, um grupo de trabalho empresarial formado por grandes empresas. Fizeram parte desse grupo as empresas a Braskem, a L'Oréal, a Condor, a Petrobras, a Ternium, a Gerdau, a Vale, foi citada agora há pouco, o Porto do Açu, o British American Tobacco Brasil, a Stellantis, né, da Fiat, enfim, e a Volkswagen Caminhões. E por que a gente acabou convidando, né, apenas grandes empresas, né, empresas de grande porte? Porque a verdade é que são as empresas de grande porte que já têm, né, uma compreensão mais avançada desse tema, e que, a nosso ver, são essas grandes empresas, né, empresas de grande porte, que têm um papel importantíssimo e fundamental para influenciar e desenvolver a cadeia de valor. A gente já tem visto, né, a L'Oréal, por exemplo, ela trouxe a experiência dela, ela já utiliza uma ferramenta específica para testar o impacto, tanto ambiental como social, de todos os produtos que ela tem na linha dela. Então, assim, isso obviamente impacta nos seus fornecedores, em toda a sua cadeia, né? Então, isso acaba repercutindo muito na relação com parceiros e fornecedores. Então, é muito importante que haja um trabalho de sensibilização também em relação aos seus fornecedores. E o que a gente tem percebido é que, justamente em razão até da questão social, que a gente tem que ser coerente, né? A gente fala muito dessa questão social, de inclusão e de geração de renda, né? As empresas elas têm trabalhado muito no sentido de sensibilizar, tem uma auditoria, tem essas ferramentas, mas elas são muito inclusivas, ou seja, elas não estão, pelo menos no primeiro momento, excluindo esses fornecedores. Porque, como eu falei, é um período de transição e elas têm uma consciência disso, de que precisam trabalhar essa transição para poder incluir, né, os pequenos produtores nessa nova cultura do ESG. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa parceria, né, essa colaboração entre todos. Isso envolve tanto órgãos públicos, né, a gente envolve políticas públicas, a sociedade também tem que cobrar novas políticas públicas. Trago aqui um exemplo, não aqui do Brasil, mas que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre ESG, um exemplo na África do Sul. Não sei se vocês acompanharam, uma grande empresa, né, patrocinadora de eventos, uma marca de cerveja que patrocina os maiores times de futebol da África do Sul, e ela constatou que sempre depois dos jogos de futebol aumentava o índice de violência doméstica, porque os homens bebiam demais e, por vezes, acabavam sendo violentos em casa, né, quando saíam do estádio de futebol, e, de alguma forma, aumentava o índice de violência doméstica. No primeiro momento, né, se a gente pensar numa empresa que não tivesse essa cultura, né, de social, o S muito forte ali, ele poderia achar que não era um problema dele, que era um problema do governo, né? Mas o interessante é que eles lançaram uma campanha, depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar o vídeo para vocês. As mulheres entram no estádio e adaptam um hino que eles têm, como se fosse um hino famoso, né, relacionado aos jogos de futebol, mas eles fazem uma adaptação a uma campanha contra a violência doméstica, tentando sensibilizar os homens de que eles não podem, né, de alguma forma, praticar qualquer tipo de violência contra a mulher. E essas mulheres, então, cantam isso no meio do estádio, realmente é muito, muito bacana essa campanha. Mas mais bacana é o reflexo dessa campanha, porque as mulheres se sentiram, de alguma forma, empoderadas, foram às ruas,
reivindicar um posicionamento, né, uma resposta por parte do governo. O governo, então, tinha um projeto de lei que já estava em trâmite há muito tempo lá no Parlamento, no Congresso da África do Sul, foi aprovado como se fosse uma lei Maria da Penha aqui no Brasil, né, contra a violência doméstica. Fato é que hoje já existe uma lei que, de certa forma, resguarda as mulheres contra essa violência. A campanha, obviamente, foi importante para sensibilizar os homens. As ações da empresa valorizaram de forma significativa e mais, houve também uma resposta da própria sociedade, que começou a citar de forma espontânea a marca da empresa nas redes sociais, o que também deu uma visibilidade muito positiva, né? Agregou muito valor àquela empresa. Então, isso é um exemplo muito concreto, né? E que traz todos os benefícios, tanto para a sociedade como para a própria empresa, quando a gente a gente valoriza, né, os aspectos tanto ambientais como sociais e de governança. E aí a gente criou, então, esse grupo. A ideia justamente era discutir, fazer um benchmark de boas práticas de ASG, e com foco, obviamente, né, em tentar ajudar as micro e pequenas empresas a implementar essa agenda. Então, a gente lançou uma cartilha que também está à disposição de todos. O anexo a essa cartilha são justamente os webinars. Vocês podem ter acesso a esses webinars no YouTube, né? Tem lá um QR Code para poder acessar. E as boas práticas que a gente identificou, tanto de grandes empresas como de pequenas empresas, mostrando, né, que muitas vezes, por mais difícil que seja o acesso a novas tecnologias, obviamente o orçamento é menor, não tem uma equipe muitas vezes especializada no assunto, mas o mais importante é buscar parcerias e querer implementar uma cultura de ESG dentro da organização, considerando, obviamente, o porte daquela organização. Se é uma pequena empresa, você não vai querer criar mecanismos complexos e você vai criar ações relacionadas, né, ao ambiental, social e de governança compatível com a sua realidade. E a gente fez uma pesquisa também, terminando já aqui a minha fala, que também vai ficar à disposição de vocês, para tentar identificar o grau de maturidade das empresas. O foco, novamente, foram principalmente as grandes empresas, nacionais e multinacionais, mas justamente para tentar entender como é que elas se enxergam também, né, como um ator, no sentido de tentar, de alguma forma, envolver as micro e pequenas empresas, os seus fornecedores, como é que eles estão fazendo essa gestão de fornecedores do ponto de vista do ASG. Então, nessa pesquisa, a gente identificou que 73,3% das empresas nacionais conhece o tema, e desse percentual, 86,7% adota o ASG, né, na empresa. Mas, quando a gente fala da gestão de fornecedores, esse percentual cai. Desses 86,7%, apenas 63,3% das empresas nacionais exigem o ASG na gestão dos seus fornecedores. Mas, quando a gente vê as multinacionais, o tema já está muito mais avançado, né? 97% das respondentes disseram que conhecem o tema, e dessas, 100% adota e também exige, 97% exige o ASG dos seus fornecedores. Então, a gente já percebe uma maturidade muito maior do ponto de vista das empresas multinacionais, que já vem, inclusive, exigindo dos seus fornecedores. A dimensão ambiental, obviamente, ela é mais adotada pelas empresas, eu acho que até por uma questão de conformidade, como já foi colocada, e, obviamente, quando a gente fala de ASG, vai muito além da conformidade, né? Não só da mera exigência legal, mas a gente espera mais das empresas, né? Mas fato que exige um equilíbrio razoável entre esses três eixos da sustentabilidade, embora a dimensão ambiental ela seja mais adotada. Mas quando a gente pensa, né, a gente perguntou sobre quais são os fatores que foram mais relevantes para a adoção do ASG, a resposta está muito relacionada à imagem e reputação. 67,7% diz que adotou os aspectos, né, os critérios do ASG, justamente com uma preocupação de melhoria de imagem e reputação, o que faz sentido considerando, né, a demanda da própria sociedade, do mercado financeiro, enfim, e o risco realmente de imagem, como já foi colocado. O atendimento às expectativas do cliente também foi um percentual muito alto, e a gestão de riscos, obviamente, né? Se você, como foi colocado aqui, se você se envolve em algum
acidente ambiental, você coloca em risco, né, um trabalho feito de anos, né? Inclusive o CEO já vem entendendo, né? Foi uma pesquisa da KPMG, mostra que 80% dos CEOs brasileiros já identifica que a gestão do ASG ela é fundamental para a longevidade do negócio. Então, isso já é uma sensibilização dos próprios CEOs das empresas hoje. E quando se trata de gestão de fornecedores, o fator, né, que leva a essa exigência dos fornecedores, 70,9% dos respondentes disse que são os riscos corporativos. E, obviamente, está muito ligado à questão até dos escândalos de corrupção que a gente também viu aí recentemente aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí um histórico bem preocupante, né? E o fortalecimento da integridade também vem logo em seguida. Então, como vocês podem ver, né, ainda não existe, né, por essas respostas que eu trouxe para vocês, eu acho que ainda não existe uma conscientização nem por parte, né, das grandes empresas que foram a maioria dos respondentes em relação ao ESG como um critério, né, um fator de competitividade. Mas o que a gente vem defendendo muito junto às micro e pequenas empresas é que o ESG ela tem uma importância óbvia, primeira, em razão de uma cultura de integridade, é a nossa responsabilidade contribuir para uma sociedade mais sustentável, né, para as próximas gerações. É um dever ético, né, moral, mas também é um fator de competitividade e de acesso a recursos e a mercado. E aí eu sempre trago uma experiência muito em relação, já que a gente está aqui para finalizar, e agora para finalizar mesmo, mas já que a gente está num evento de compliance, eu sempre trago a minha experiência lá na federação do ponto de vista da Lei 12.846, né, da Lei Anticorrupção. No primeiro momento, as micro e pequenas empresas entendiam que compliance era um tópico, né, um tema das grandes empresas, que em nenhum momento aquela pequena empresa, aquela microempresa, teria o risco de se ver envolvida em algum escândalo de corrupção. Então, que não era prioridade para ela, que ela precisava arcar com os custos, né? Tem os tributos, tem os encargos trabalhistas, enfim, estava numa crise muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro, enfim, não era uma prioridade para ela, porque ela não via um risco muito grande. E aí a gente começou a trabalhar a questão do fator de competitividade. A gente começou a acompanhar o movimento dos estados, do Rio de Janeiro, inclusive, foi um dos primeiros, que começou a criar leis estaduais que passaram a obrigar as empresas que desejassem, né, contratar com a administração pública, nos casos de contratos mais vultosos. O programa de integridade passou a ser obrigatório. Então, mais uma vez, né, que não tinha um programa de compliance, um programa de ações de compliance, programas de integridade, ficariam fora dessa possibilidade de participar dessas licitações. Algumas estatais, como a própria Petrobras, começaram a implementar também uma due diligence, e várias empresas privadas também, a due diligence de uma forma geral, mas as estatais também, até com base na lei das estatais, que trouxe várias boas práticas de governança corporativa, também passaram a criar mecanismos para tentar afastar as empresas que não tivessem, né, boas práticas de governança corporativa, em especial a questão do programa de integridade, um código de conduta ética, e agora, mais recentemente, a própria lei de licitações, né, foi modificada para também trazer o programa de integridade como obrigatório para os contratos mais vultosos, inclusive em algumas situações como critério de desempate. Então, assim, eu gosto de trazer esse exemplo, né, da Lei 2.846, porque ela é hoje, né, mais do que nunca, do ponto de vista do programa de integridade, um fator de competitividade, mas a gente acabou de falar, né, quando a gente fala de compliance, a gente fala de gestão de riscos. Hoje, quem não tem controles internos fortes não vai conseguir, provavelmente, superar os desafios do dia a dia dentro do mundo corporativo. Então, o que a gente entende é que as grandes empresas e os bancos, né, o mercado e as federações, as associações, as entidades de classe têm um papel fundamental para ajudar, né, a fazer com que a gente consiga fazer com que a sustentabilidade ela faça parte de toda a cadeia de valor, né, desde da concepção do produto até a venda do produto, e com isso a gente consiga fazer um ciclo virtuoso e crie uma cultura de ESG que vai ser boa não só, né, para a empresa, que certamente vai ser muito mais eficiente,
mas para a sociedade de uma forma geral e para todos os stakeholders. Então é isso, eu queria mais uma vez agradecer e me colocar à disposição para as perguntas, para que a gente possa conversar a respeito. Ótimo, muita coisa, muitos dados. Obrigado, Gisela Firjan, mostra aí que é um protagonista dessa agenda ESG. E você falou de consciência, né? Apesar de todos esses dados, falou muito do compliance. É bom a gente ver que quando a gente fala em compliance, a gente fala em integridade, né? Em ser íntegro, né? E muitas vezes você só consegue se enxergar como íntegro ou ver o que está faltando, né? Quando você se compara com outras pessoas, outras empresas, como vocês fizeram aí, com outras realidades, outros contextos. A Suzana estuda há muito tempo essa questão da reputação, né? Os valores intangíveis, o valor de uma empresa, já foi aqui mostrado pelo Carlos, também os escândalos de corrupção reputacionais, estão muito ligados à percepção que a sociedade tem dessas empresas, das suas externalidades, e uma agenda de diversidade, além de ser uma agenda ética no sentido de reconhecer as diferenças, ela também é uma agenda que pode agregar valor para as empresas ao se conhecerem melhor, ao conhecer melhor os seus riscos, né, fazer essa gestão. E, sem mais delongas, por favor, Suzana, que nos brindou com um artigo da nossa primeira edição da revista de Governança e Compliance lá da Associação Comercial, que eu cito até hoje nas minhas aulas, né, inclusive Direito Regulatório, em ESG. Por favor, faça a diferença aí para a gente, Suzana, com a diversidade. Obrigada, Humberto. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui com você e com esse painel tão qualificado aqui. Cada fala uma aula, né? Vamos ver se eu consigo agregar aqui mais algum valor a essa discussão, trazendo um pouco da experiência da Localiza sobre, né, da sustentabilidade, aonde que encaixa a diversidade, como que a gente vê isso e por que isso tem a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Deixa eu tentar passar aqui. Bom, a Localiza, a gente tem, como o professor Carlos Braga mencionou, a sustentabilidade permeando a própria estratégia da companhia, né? Então, o propósito da Localiza foi incorporado para ter de forma explícita a questão da sustentabilidade. Então, hoje, nosso propósito, que está baseado, logicamente, nos nossos valores e em ser uma empresa e ter todas as relações com base na confiança e ética para ser uma empresa admirável, tem um propósito com você, com cada um, né, com os colaboradores, com a sociedade, com todos os stakeholders, todos com aqueles que a gente interage direta ou indiretamente, que a gente impacta direta ou indiretamente, construindo o futuro da mobilidade sustentável. A gente entende que a sustentabilidade é tão relevante para o nosso negócio e para toda a sociedade, que a gente quis deixar explícito. A gente, no início, achava que não tem como construir a mobilidade sem ser de forma sustentável. Mas, dada a importância do tema, a gente resolveu explicitar isso mais recentemente, colocando aqui para o nosso propósito, porque quando a gente explicita isso, a gente deixa uma mensagem muito clara e a gente transforma e traz a conversa para o dia a dia da empresa, das relações da empresa, e com isso a gente pode ter um impacto muito maior e ter um comprometimento muito maior com o tema, né? Esse tema é um tema que hoje, para a gente, é uma discussão do Conselho de Administração. Então, no âmbito do Conselho de Administração da Localiza, que é uma empresa de capital aberto altamente pulverizado, né? Então, os fundadores, que são ainda os controladores, têm só 20% do capital da empresa. O conselho é um conselho que tem um membro da família e todos os outros membros são independentes, e tem um comitê de governança e sustentabilidade composto pelos membros mais antigos do conselho, e que eles que primeiro discutem qual que é o posicionamento de sustentabilidade da empresa, né? Então, como a gente vê a sustentabilidade? É dali que saem as primeiras ideias para a gente poder definir a estratégia da empresa no conselho como um todo, no colegiado como um todo, já trazendo a sustentabilidade na estratégia e não de forma apartada. E aí, logicamente, tem um comitê executivo também de sustentabilidade, que aí tem uma governança própria para implementar
colocar na prática a estratégia. Então, nesse âmbito, a gente definiu 3 principais pilares, como sustentabilidade, a gente viu aqui, é um tema tão amplo, né, da nossa agenda ESG, que a gente decidiu 3 pilares, né, no ambiental, a gente traz a questão da mobilidade sustentável, e aí tem uma série de iniciativas, mas a gente está focando nessas emissões atmosféricas, e aí não só as emissões diretamente da Localiza, na atividade dela, mas também dos clientes, né, no uso do nosso carro, como que a gente pode reduzir esse impacto também. A gestão de resíduos, uso inteligente e sustentável dos carros, né, então a gente tem, por exemplo, muita lavagem de carro, então a gente já tem lavagem a seco, tem inúmeras iniciativas, mas também a questão da segurança do trânsito e qualidade do serviço. Tem também, na parte social, tem também a parte de educação e empreendedorismo para transformação social, e aí a gente tem o Instituto Localiza e uma série de ações também, e na outra, tem um ponto que a gente vai entrar hoje, que é a diversidade e inclusão, né, e direitos humanos, que eu vou falar um pouco, e a governança de classe mundial, que entra não só a parte toda, nossa área de compliance, como a governança, que a Localiza tem muito orgulho de ser reconhecida pela boa governança há muitos anos consecutivos. Então, dentro desse pilar, né, do S, que é educação e empreendedorismo para a transformação social, é que encaixa a diversidade. E por que a gente considerou esse um dos nossos temas críticos que merecia um destaque, uma atenção mais estruturada, né? A gente verificou, né, claramente, né, isso todos sabemos, né, que, por exemplo, a questão das mulheres de gênero, embora sejamos, né, a maioria da população, na força de trabalho temos uma parcela considerável, mas quando a gente vai vendo nos cargos de liderança, não só no setor privado como no setor público, o número é cada vez menor. E aí, nos conselhos de administração, esse número assusta, porque nos últimos, tem uma pesquisa até recente aqui da Spencer Institute, que mostra a evolução ao longo dos anos, e nos últimos 8 anos, acho que desde 2016 ou 2017, acho que teve um aumento de mais ou menos 8 pontos percentuais na presença das mulheres no Conselho. Então, nesse ritmo, vamos demorar para ter realmente uma presença paritária mais 40 anos, né? Aproximadamente, porque esse número de 13%, são 11% só das mulheres no Conselho. E tá no Conselho, não só das empresas privadas, mas se a gente olha no poder público, nas associações de classe, enfim, nos órgãos, né, para o Ministério Público, no Judiciário, mesmo quando tem a entrada a um volume grande de mulheres por concurso público, quando a gente vai subindo na hierarquia, o número reduz enormemente. A questão também da racial é ainda mais gritante, né? Embora a gente tenha 56% da população que se declara, né, negra, e aí inclui preto e pardo, quando a gente vê, olha esse painel nosso, né, ainda tem uma diversidade de gênero, mas não tem nenhum negro no painel, e a gente pode, provavelmente, na maioria dos painéis desse congresso, não deveria ter, como em todos os outros. Então, infelizmente, também as pessoas de maior destaque em posição de liderança ainda é uma realidade no Brasil muito branca, né? Não só no Brasil, como em vários outros locais. E aí a gente resolveu olhar para dentro de casa, como é que é essa situação dentro da Localiza, né? E aí esse slide, propositalmente, ele é meio vazio, né? Porque a primeira coisa, a gente não tinha dado. O dado que a gente tinha era simplesmente de gênero, porque a raça é autodeclarada e os outros aspectos também. Então, a gente percebeu que a Localiza até é uma empresa bastante diversa, 45% dos nossos colaboradores são mulheres, e que temos 50% de mulheres, né, das lideranças são femininas, o que fala, então não tem muito o que fazer nesse aspecto. Mas aí, quando você começa a analisar mais detalhadamente, a gente olha que, por exemplo, na área de atendimento, a gente tem muita liderança feminina, mas na área de operações, que cuida dos carros, ou na área de seminovos, que vende carros, a gente tem
quase nenhuma liderança feminina, só masculina. Então, a gente viu que e à medida que sobe na hierarquia também, né, no nosso conselho de administração tem uma mulher de 6, na diretoria executiva eu sou a única mulher, mas na nossa diretoria funcional já tem um número grande de mulheres. A gente viu que ainda precisava. E a questão racial, embora a gente não tenha os números oficiais, porque tem que ser autodeclarado, a gente vê uma liderança ainda também muito branca. Então, a gente viu que a gente tinha um trabalho grande a ser feito e resolvemos estruturar melhor a nossa iniciativa de diversidade. Por quê? Né? Primeiro, como é que a gente entende a diversidade? Eu gosto muito dessa fala que vocês já devem ter ouvido da VP de inclusão da Netflix, que diversidade é convidar para a festa, né? Mas a inclusão é chamar para dançar. Então, não é simplesmente ter um número de pessoas. As pessoas têm que ter segurança psicológica, têm que entender que aquela diferença, que elas poder serem autênticas, expressar a opinião, o pensamento, a forma de ser, isso é valorizado pela empresa, né? Nada melhor do que num ambiente como um ambiente de mobilidade, que sofre tanta transformação, para você ter opinião diversa, para ter visões diversas, para ter formas diversas de pensar, de agir, para a gente poder construir o futuro da mobilidade. A gente viu que isso era essencial, né? É claro que a gente quer fazer isso porque é o correto a fazer, mas eu costumo dizer que tanto a diversidade quanto a sustentabilidade, como são temas ainda relativamente recentes, né? São muito antigos ditos, mas recentes de forma estruturadas nas empresas. Nem todas as empresas ainda têm isso de forma estruturada. O motivo que leva a empresa a estruturar isso pode ser muito variado. Alguns vão fazer porque realmente é o certo a fazer. Outros vão fazer porque há uma direção do controlador, da matriz da empresa multinacional. Há quem vai fazer porque vai atrair mais talento. Então, não importa tanto a motivação. O importante aqui é que seja iniciado o movimento e que isso seja feito de forma legítima, de forma consistente, e não simplesmente para falar que está sendo feito, né? Mas que haja a intenção verdadeira de trazer a diversidade e a inclusão ou a sustentabilidade para dentro da empresa, para o DNA da empresa, para a tomada de decisão da empresa, ser considerado um fator nessa definição, nas interações, como bem disse a Gisela, com outros fornecedores. Nesse sentido, tem um estudo até bastante recente da Grant Thornton com a Fundação Dom Cabral e a XP, que pesquisou várias empresas de capital aberto, e 75% disse que efetivamente ESG é um tema prioritário, mas apenas 14% levam em consideração na tomada de decisão. Não adianta, gente. Não adianta ter um departamento de sustentabilidade, um comitê de diversidade, uma área para tratar do tema, se o tema é totalmente apartado, não está incluído, não é levado na tomada de decisão. E isso não é consistente. O que a gente está querendo fazer aqui, o que a gente está fazendo na Localiza de forma mais estruturada desde 2017, é efetivamente ter um projeto, um programa com envolvimento de todos e que seja efetivamente transformador. Não é fácil porque, como nós sabemos, nós somos educados numa sociedade cheia de vieses, cheia de preconceitos inconscientes, alguns não ditos, outros ditos e nem percebidos por nós. A gente fala algumas coisas que são repletas de preconceitos e que a gente nem nota até a gente abrir os olhos para a questão da diversidade, até a gente abrir os olhos para a compreensão que a gente é efetivamente criado num ambiente, que a gente tem modelos que reforçam alguns pensamentos e que para mudar isso vai precisar de uma vontade real, não vai ser simplesmente natural. Qual que é a maior dificuldade dos programas de diversidade? É porque muitas empresas, muitos CEOs, muitas pessoas da alta direção acreditam que aqui tem meritocracia, e se eu vou sempre contratar os melhores, independentemente de como ele seja ou ela seja, de qual seja o gênero, a cor, a orientação sexual, a nacionalidade, se tem ou não
deficiência, não importa, que para a gente o que importa é a meritocracia, mas quando a gente define essa meritocracia, a gente já cria um filtro do que a gente valoriza, que é altamente excludente. Então, isso impede com que pessoas também muito qualificadas ascendam a cargos mais altos e tenham oportunidades iguais, efetivamente. Então, é um programa que ele tem que ter ações afirmativas para a gente poder trazer essa equidade, efetivamente. Então, na Localiza, a gente definiu atuar em 5 frentes prioritárias, nessas 5, todas a gente já tinha algum nível de atuação, mas não de forma tão organizada, então resolvemos atuar nessas 5 frentes. E aí é muito interessante que hoje a gente tem um comitê, né, de diversidade, do qual eu tenho o prazer de ser uma das sponsors, junto com o diretor de gente. Então, tem 2 diretores executivos trabalhando diretamente, tem pessoas da alta direção liderando cada uma dessas frentes e que se identificam com o tema, né? Então, tem pessoas de todas essas, com essas características, e também temos uma mobilização de mais de 600 pessoas, 600 colaboradores dentro da Localiza, que são pessoas que querem se voluntariar de forma organizada para ajudar nas ações em relação ao tema. Então, isso, a gente tem uma capilaridade muito grande, a Localiza está presente em mais de 600 localidades. Mas com essa mobilização de tantas pessoas que se voluntariaram para trabalhar de forma efetiva naquelas frentes que têm metas, têm plano de ação, têm acompanhamento, então, de forma organizada, a gente consegue uma mobilização muito maior do que teria, porque há um reconhecimento efetivo de que é legítimo o interesse, tem envolvimento do CEO, do presidente do conselho, em legitimar as ações e em assegurar que elas sejam tratadas com seriedade, que tenham evoluções constantes, né? Então, com isso, a gente... Um resultado muito interessante foi que, pela primeira vez, então eu falei que a gente não tinha a informação. Nós estamos agora fazendo um censo dos empregados, né, dos colaboradores da Localiza, que é claro que é voluntário, é anônimo, mas as pessoas identificarem, né, vários aspectos para a gente poder realmente conhecer a nossa população e, a partir desse censo, medir o progresso. Então, a gente não tem todos os dados ainda em cada uma daquelas frentes. Mas a gente, pela primeira vez na nossa pesquisa de clima organizacional do ano passado, a gente era, de novo, uma pesquisa anônima e era opcional a pessoa querer ou não se declarar dentre os diversos recortes que a gente gostaria, para a gente verificar se aquelas pessoas tinham a segurança psicológica, se ela efetivamente sentia que a Localiza era um lugar bom para trabalhar, mesmo tendo essa diferença. E a gente teve a grata surpresa, quando a gente falou qual é a sua cor, sua raça, a gente percebe que todos que responderam, quase todos, né, quase 11 mil empregados, só 185 não responderam, a gente percebe que a variação aqui da favorabilidade do clima, em quase todos, e até com indígena um destaque, apesar de ser um número muito pequeno, se sente muito bem trabalhando na Localiza. Quando a gente fala da pessoa com deficiência também, a favorabilidade de quem tem deficiência ou quem não tem deficiência também ficou muito parecida. Nacionalidade, né, a gente tem também um programa de imigrante, também até superior à dos brasileiros, inclusive. Em questão de gênero, igualmente, e aí também orientar, se a pessoa é transgênica, a gente vê também, olha, muito alto a favorabilidade do clima, e orientação efetivo-sexual também, com uma queda aqui maior no assexual, mas é um número menor de respondentes também. Então, isso já mostrou que o nosso programa já tem um resultado inicial, né? Que isso nos atrai muito. Como a Gisela disse, hoje, as pessoas em determinadas áreas, embora a gente tenha taxa de desemprego enormes, há determinadas especialidades que têm uma restrição enorme, né, de oferta de profissional, como, por exemplo, marketing digital, marketing de performance, área de tecnologia, tanto a área de proteção de dados. Então, são profissionais e
vocês terem uma ideia, a Localiza tem um Localiza Labs, mais de 800 profissionais só de tecnologia. Então, a gente quer ser uma empresa que a pessoa se senta, escolha trabalhar na Localiza, se sinta bem, independentemente de qual seja a raça, de qual seja o gênero, a orientação sexual, a nacionalidade, se ela tenha ou não deficiência, algum tipo de deficiência, e a gente já nota que as ações que a gente tem feito, embora recentes, já estão surtindo efeitos, começando de forma ainda mais estruturada durante a pandemia, e isso tem surtido um efeito muito relevante para nós. Então, a gente teve aqui, além dessa questão que é a pesquisa geral de clima organizacional da Localiza nesse período, ela aumentou 8 pontos percentuais, e a gente notou que foi positivo em todos os recortes de diversidade. A gente hoje sente que é uma cultura muito mais inclusiva, né? A Localiza era uma empresa muito tradicional, uma empresa que tinha, então, assim, desde o dress code, era muito tradicional, tinham regras muito claras no dress code. Hoje a gente fala, venha do jeito que você quiser, do seu jeito. Então, até que isso influencia muito na aceitação, na forma da pessoa, trabalhe da onde você quiser, vista do jeito que você quiser, horário flexível. A gente começa a trazer essa mudança dessa cultura, esse diálogo, essa conversa das diferenças de uma forma muito mais natural dentro da empresa. As nossas políticas, né, hoje nem há uma discussão se eu incluo ou não uma diferença. Hoje, essa semana, por exemplo, houve uma discussão sobre a mudança da política de auxílio creche, e aí, naturalmente, já vem a inclusão para também casais homoafetivos. Então, não há nem a discussão mais se a gente pode ou não pode, o assunto não é debatido, já é naturalmente incluído nas políticas de recursos humanos. Então, assim, a gente nota claramente que o assunto tem evoluído, mas o assunto é difícil, né? Então, a gente ainda continua com uma liderança mais masculina, uma alta liderança mais masculina, a gente ainda continua com uma alta liderança mais branca, com poucas pessoas, ainda uma liderança alta liderança sem pessoas com deficiência. Então, a gente sabe que isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas o que é importante é que, por exemplo, nos nossos programas de entrada, que a gente chama, que são, por exemplo, programas de trainee, de estagiários, programas de estágio, a gente já há hoje uma preocupação grande e um olhar atento para que já essas pessoas já venham sejam pessoas mais diversas e não simplesmente sejam o mesmo perfil da população da localização, sejam mais reflexos da população brasileira. E a gente nota, então, a cara da Localiza, como a gente tem um volume de contratação, uma empresa que cresce muito, então, que contrata muita gente, a gente começa já a perceber, andando pelo prédio, né, quando a gente vai ou quando a gente está nas agências, uma mudança no perfil, né, dos colaboradores da Localiza. Mais ou menos 20% dos colaboradores têm menos de 1 ano de empresa e quase 40% têm 2 anos, né, com o crescimento da empresa. Então, isso é uma renovação muito saudável nesse sentido, né, e é muito mais por aumento de quadro do que por turnover propriamente dito, e que ajuda a gente já trazer essa mudança de uma forma muito rápida. Mas a gente reconhece que a gente está no começo, que tem muito a ser feito. O treinamento de viés inconscientes para toda a liderança é obrigatório, é um treinamento transformador, os depoimentos são emocionantes, né? Porque as pessoas realmente têm uma abertura de olhar, de perceber como agiram, como nós agimos. Todos nós temos viés, né? Alguns mais explícitos, outros menos, mas como agimos, né, de forma preconceituosa em tantos aspectos, sem sequer ter intenção ou perceber, podendo, né, causar dificuldades para outras pessoas, e como também é possível fazer essa mudança, né? Então, isso é um orgulho enorme que a gente tem. Não é fácil o trabalho, não é simples, não é rápido, mas é um trabalho muito gratificante ser feito.
E assim como todas as ações da sustentabilidade, a maioria, como a Gisela disse, é mudança de cultura, mudança de comportamento, não é simplesmente poderia simplesmente investir um valor e neutralizar todas as minhas emissões diretas ou indiretas, né, de gás de efeito estufa, mas isso simplesmente não muda o comportamento e cada vez mais haverá mais emissões, isso não é sustentável, inclusive, né, do ponto de vista financeiro, principalmente numa empresa que cresce em taxas elevadas. Mas, então, a gente tem que mudar a mentalidade, buscar as causas dos problemas, não só na diversidade, como em todos os outros aspectos da agenda ESG, e assim ajudar a fazer essa transformação dentro da empresa, primeiramente, que a gente tem mais condições, e aí também, como trazido pela Gisela, influenciando, na medida que a gente influencia os colaboradores, a gente já está influenciando a sociedade, porque é claro que a pessoa que tem essa mudança dentro da empresa, ela vai influenciar as ações dela nos relacionamentos fora da empresa também, com as pessoas com quem ela se relaciona, trazer essa conversa, trazer esse questionamento, trazer essa mudança de comportamento, e aí, de uma forma mais sustentável também, não só com fornecedores, que é talvez o segundo passo, mas também com clientes, com entidades filantrópicas, com entidades sociais para quais, né, trabalho, também na escolha dos próprios clientes com quem a gente quer se relacionar, que tenha uma atitude correta, uma atitude que seja compatível aos valores da empresa. Então, esse é um pouco da nossa história aqui, para ser bem objetiva e ficar no prazo. Ótimo, Suzana. Olha, realmente muito interessante esse depoimento. A gente vê numa empresa como a Localiza como é que se falou dessa transição. Acredito que conseguimos cumprir aí, né, a nossa meta ambiciosa, assim como é ambiciosa a Agenda ESG, e conseguimos dar vozes aqui a todos. Não conseguiremos, acho que, fazer uma segunda leva, mas a gente já coloca aqui para a despedida, para as palavras finais, lembrando, então, só para concluir aqui, que é uma agenda ambiciosa, ela provoca um novo nível de consciência pessoal e das empresas, né? E tem um grande campo ainda a ser trilhado, mas o compliance, eu acho que pode fortalecer essa agenda ESG. O compliance tem as ferramentas, assim como a gente fala em sistema de integridade, em vez de falar num programa de integridade, né, como diria o nosso Marcelo Zenkner, a gente também pode falar num sistema ESG, né, dentro dessa agenda ESG. Por favor, Carlos Braga, as considerações finais, aí passando a palavra para a nossa conclusão. Pessoal, sabedor do tardar da hora, só quero agradecer mais uma vez o convite do Compliance Américas, do Humberto. O que nós prometemos, nós entregamos. Fizemos um pouco de contexto, passamos por pequenas e médias empresas, financiamentos verdes do BNDES, tem dinheiro disponível lá. Suzana pegou a bola quicando para falar de diversidade e inclusão nesse nosso país. Acho que nós entregamos. Cobrimos muito território. Quem ficou essa hora e meia aqui hoje já pode ir para casa e mostrar que está entendendo. Mas deixa essa mensagem final. Isso aqui é tangível, é governança, é compliance, é botar controles internos, e tudo isso nos traz como um belo de uma consequência o propósito. Mãos à obra, vamos botar essa agenda para funcionar. 2030 está aí, temos muita coisa para entregar. Excelente, espero que seja o primeiro de muitos encontros, Carlos Braga. Por favor, Saulo Puccini. Mais uma vez, obrigado ao Compliance Across America pelo evento, parabéns. Obrigado, Humberto, pelo convite, na pessoa de quem eu vou saudar todos os meus colegas aqui de BNDES, doutora Lorena, doutora Luísa Berni também. E minha mensagem principal aqui é que pensar em sustentabilidade não é agenda de filantropia, não é agenda de ambientalista, não é uma agenda de supressão de injustiça, é uma agenda de tudo, de propósito, e que é inexorável. Não é uma peça midiática, isso vai arrastar os próximos anos, e aqui, como BNDES, banco de longo prazo, a gente vai estar todo pautado dentro dessa agenda ASG nas nossas operações vindouras. Então, contem com o BNDES, estamos à disposição, e muito obrigado pelo evento, parabéns aí aos painelistas. Obrigado, Saulo. É muito bom essa mensagem. A gente experiencia essa agenda positiva, né? Como a gente falou, entre o lucro e o propósito, a gente fica com os dois, né? Não vamos escolher.
Por favor, Gisele Gadelha. Agradecer e lembrar que existem ferramentas gratuitas, né? Na linha do que eu coloquei da questão das micro e pequenas empresas, acho que é importante que as empresas saibam que existem ferramentas gratuitas que você consegue avaliar o seu grau de maturidade, comparar com outras empresas e buscar uma melhoria contínua, porque quando a gente fala de cultura, né, acho que está todo mundo aprendendo e sempre essa melhoria contínua, acho que vale tanto para micro como para grandes empresas. Então, essas ferramentas são muito importantes e cabem no orçamento de qualquer empresa, independente do porte. Acho que é a vontade realmente de querer mudar, né, participar dessa transição, que eu acho que é uma questão de tempo, né? É uma realidade. Eu uma vez ouvi de uma empresa, é o novo normal. Eu gostei muito disso, né? Não é mais uma mudança, né? É um normal que a gente precisa se adequar, isso leva tempo, mas vai ser bom para todos. Então, agradecer e me colocar à disposição aí através do LinkedIn, para a gente trocar informações e continuar esse debate. Ótimo. Eu já me comprometi com o Márcio que as informações, as apresentações aqui, artigos nossos aqui, né, todos produzimos muito conhecimento da Agenda ESG, vão ficar disponíveis assim, se a ESN quiser, e dentro do site deles. Por favor, Suzana, considerações. Obrigada, Humberto. Parabéns, viu, Márcio. Um prazer estar aqui com Carlos, Saulo e Gisela, grande painel, e trazer aqui só a reflexão para não deixar isso na mão das empresas, né? Acho que as empresas estão fazendo, vão fazer, principalmente as grandes, as pequenas vão ter que fazer em algum momento. Mas acho que a agenda de sustentabilidade é uma agenda de cada um de nós, como indivíduos, como cidadãos. A gente pode fazer a nossa parte, né? Desde quando a gente escolhe um produto, no dia a dia, na educação dos nossos filhos, na nossa educação, mesmo mais velhos, educando, ajudando a educar, a abrir a cabeça dos nossos pais, colegas, mais jovens, mais velhos, enfim, não deixe isso na mão de ninguém, não delegue isso para ninguém, para cima, nem para baixo, nem para o lado. Assuma a agenda, que é essa construção de um mundo melhor, de um mundo para as próximas gerações, que depende de cada um de nós. E a gente falou tanto em consciência, eu quero aqui, com peso na consciência, pedir desculpa aos panelistas que seguem na próxima pelo nosso atraso, agradecer ao professor Giovanni Saavedra, Márcio Luz, grandes companheiros aí pelo excelente congresso, agradecer de coração Carlos Braga, Saulo Puccini, Gisela Gadelha e Suzana Fagundes. Espero muito encontrá-los sempre, presencialmente também mais vezes. Márcio, devolvo a palavra para você com um grande abraço a todos. Ora, mais uma vez, quero agradecer a vocês, né, que deram uma aula enorme sobre ESG. Então, Saulo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, Gisela, Carlos, Suzana, e um especial para o Humberto, que nos apoiou fazendo esse painel. É um parceiro já de longas datas e está nessa pauta. Então, o que vocês quiserem de material e tudo mais, se quiserem compartilhar, até sobre o que fizeram aqui, se quiserem botar alguma coisa pública, depois a gente fala no offline aqui, a gente disponibilizar o que for necessário. Estamos aí para distribuir conhecimento. E como a Gisela mesmo falou, né, tem muito conhecimento gratuito. Esse é um, mas tem diversos outros meios de a gente ir com grandes profissionais, com grandes conhecimentos para a gente pegar e absorver. E não é só a grande empresa, como também a pequena, a média, que também podem ter isso. E tem uma vantagem, agora com tanta startup, tanta coisa vindo, por que não já começar com essa pauta, né? Por que não já começar pensando diferente, né, do que foi pautado lá atrás? Então, acho que foi muito bom e é sempre bem-vindo vocês. Muitíssimo obrigado